Ok, vamos conversar um pouco hoje sobre dízimas periódicas, tá? Então eu tenho aqui dois exemplos para a gente apresentar. Uma é simples e a outra é composta. O porquê disso? A dízima periódica simples, a expansão decimal dela, ou seja, após a vírgula, você já tem o período, que neste caso é 12. Período é a sequência de algarismos que se repetem infinitamente. Então, os algarismos 1 e 2 vão se repetir infinitamente nessa ordem. Então, ou isso é representado por uma barra sobre os algarismos 1 e 2, ou você escreve 3, e põe 12, 12, 12. O período precisa se repetir pelo menos 3 vezes, para que você tenha certeza que de fato tem uma dízima periódica. Tá legal? Pois bem, essa daqui já é composta, senhores, por quê? Porque na expansão decimal, ou seja, após a vírgula, nós não temos somente período. Nós não temos somente a sequência de algarismos que se repetem infinitamente. Há algarismos na expansão decimal que não se repetem. Perceba, o 3 e o 2 está na expansão decimal deste número, né? Está após a vírgula, e no entanto, eles não se repetem. Quem está se repetindo aqui infinitamente é o 4. Então, se a gente for representar com a barra, é preciso ter cuidado que a barra tem que ficar tão somente acima do 4, tá? Em cima do 4. Porque 4 é o período, observe. Tá legal? Muito bem. Então, dízima composta e dízima simples. Para escrever a fração geratriz, ou seja, calcular a fração geratriz dessa dízima, um dos meios é este aqui, o meio algébrico, onde você vai chamar essa dízima de x e vai seguir os seguintes passos. Primeiro, se o período tem 2 dígitos, então vamos multiplicar essa igualdade por 100. Tá legal? Por quê? Porque tem 2 dígitos. Se tivesse um, somente um dígito, eu iria multiplicar por 10. Se tivesse 3, eu iria multiplicar por 1000. Então, a quantidade de zeros que você vai usar aqui depende da quantidade de dígitos do período. Se tem somente um algarismo no período, multiplica por 10. Se tiver 2, que é o caso aqui, ó, multiplica por 100. Se tiver 3, multiplica por 1000. Então, repetindo, a quantidade de dígitos do período implica na quantidade de zeros que você vai pôr para formar o número ou 10, ou 100, ou 1000, uma potência de 10. Tá legal? Então, voltando aqui, se temos 2 dígitos, eu multiplico por 100. Por que isso? Observe que quando eu multiplico por 100, eu fico com 312,12 igual a 100x. Da forma como está, perceba que nós estamos prontos para subtrair uma equação da outra. E veja que essa subtração vai nos dar aqui no primeiro membro um número inteiro, que é o que eu quero, né? A fração tem que ter numerador e denominador inteiros. Portanto, vem comigo. Olha a expansão decimal desse número e olha a expansão decimal desse número. Não são iguais? Pois bem, então quando a gente subtrai, a gente vai ficar com quem? 0, 0, 0, 0, 0, 0 e assim por diante. Portanto, nós vamos sim ter aqui, como eu já havia dito, um número inteiro. Então, por isso que a gente multiplica por 100, para que esse período passe agora a ocupar a parte inteira, e aí a gente pode, então, subtrair, veja, 312 menos 3, 309, 100x menos x, 99x, e, portanto, x é 309,99 avos. Tá legal? Bom, cabe aos senhores, claro, depois verificarem se
é ou não possível simplificar. Se for possível, simplifica, mas isso já foi tema de aulas anteriores, tá legal? Então procure sempre simplificar. Sim, aqui, que bom, você já percebeu que aqui dá para simplificar. Muito bom, tá? Então simplifique, tá legal? Eu encontrei a fração geratriz, porém ela não está simplificada, nesse caso aqui, tá legal? Oi? Por 3, sim, 9, 18 dá por 3, 3 com 9, 12 também dá por 3. Então, eu já sei que eu consigo, na pior das hipóteses, dividir o numerador e o denominador por 3. Obtido o resultado, aí você tenta continuar ou não essa simplificação. Tem que ir até ela ficar irredutível. Bora para essa aqui, ó, composta. Perceba que na composta, nós temos um passo inicial antes desses... Tá? Nós temos um passo antes desse passo aqui, observa. Por quê? Porque aqui a gente usa esse método para resolver, para encontrar a geratriz de uma dízima simples. Essa é composta. Então o que eu faço com a composta? Primeiro eu vou pegar essa dízima que está composta e vou multiplicar para que ela se torne uma dízima simples. Então eu tenho que observar quais são os dígitos, aliás, quantos dígitos estão na expansão decimal e que não fazem parte do período. Observe que aqui eu tenho 2 dígitos que não se repetem após a vírgula. Então, o meu primeiro passo é multiplicar essa equação por 100 para que a minha dízima, que é composta, torne-se uma dízima simples. Observe. Agora ela está simples. Tá legal? Agora, lógico, numa igualdade, se eu multiplico o primeiro membro por 100, eu tenho que também multiplicar o segundo membro por 100. Perceba que nesse estágio aqui a gente não pode subtrair. Por que a gente não pode subtrair? Porque o meu objetivo ao subtrair qual é? Zerar a expansão decimal para ficar só com a parte inteira. E da forma como está aqui, observa a expansão decimal. Observa a expansão decimal. Isso não são iguais. Então não adianta subtrair agora porque não vai zerar. Tá bom? Então eu preciso ir para o próximo passo. Já que eu estou agora com uma dízima simples, a gente acabou de aprender o quê? Vamos lá. O período tem quantos dígitos? 1, que é o 4. Então eu multiplico por 10. Não é assim? Beleza. Então, quando eu multiplico esse número por 10, eu obtenho esse número aqui, ó. E 100x vezes 10, 1000x. Agora, exatamente, agora a gente vai subtrair. Somente agora a gente vai subtrair. Tá? Porque a parte decimal tá igual, né? Então, quando eu subtrair, claro que aqui eu vou ficar com quem? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? E aí, vamos lá. Ao subtrair, perceba que eu obtenho 2092. Ao subtrair o segundo membro, eu obtenho 900. E aí, a minha fração geratriz, portanto, é 2092 sobre 900. E mais uma vez, eu lembro que, boa, tem que simplificar. Tá legal? Aqui, de cara, já estou vendo que dá por 2, não é assim? Exatamente, dá por 2. Só que aí, uma vez obtida a fração equivalente a essa, quando eu simplificar isso aqui por 2, eu verifico se dá ou não para simplificar mais ainda e mais ainda, até que ela se torne irredutível, tá bom? Então, como eu sempre tenho dito em nossas aulas, treina um pouquinho, tá? Faz essa, faz essa, faz essa, faz outras aí que você, tá legal? Você pode buscar, pesquisar. E é isso aí, dízima periódica, você só tem que seguir esses passos, tá legal? Até a próxima, reveja esse vídeo quantas vezes precisar, tá certo? Até que você, de fato, comece a treinar e perceber que é fácil, tá legal?